Naquilo que ele nos diz, não poderá compreender quando ele fala do seu corpo como alimento, do seu corpo, Eucaristia. Pois bem, então vamos lá. Nós continuamos aqui nessa Jesus repetindo. Estamos em João, capítulo 6, versículo 35. Jesus diz àquela multidão, lembra, é aquela multidão que viu Jesus realizar o milagre da multiplicação dos pães, que seguiu Jesus querendo fazê-lo Messias, porque ele tinha dado de comer, mas não tinha compreendido o sinal. Aquela multidão que diz, quando Jesus pediu a fé nele, aquela multidão que tinha acabado de receber um sinal, que pede mais outro, um outro sinal, mais um sinal, embora Jesus tivesse acabado de realizar um milagre. Então é uma multidão insatisfeita, é uma multidão incrédula. Então é com esta multidão que Jesus está falando. Então, naquele tempo, disse Jesus à multidão: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Então, esta multidão incrédula. E aqui nós vemos essa realidade. Jesus, ele é o pão da vida, em contraposição ao pão material que eles estavam buscando. Lembra? Isso aqui é importante. Eles viram a multiplicação dos pães, mas eles não viram o sinal. Aquela realidade que chamava a fé em Jesus. Eles estão atraídos apenas pelo pão material. Então, enquanto o pão material, ele sustenta a vida biológica, Jesus mostra que ele, o pão da vida, ele sustenta a vida na graça. Ele é a própria vida da graça. Ele concede a vida eterna, enquanto o pão material concede a vida terrena. Por pão material compreendamos todo e qualquer alimento aqui da terra. Então o pão material, ele dá a vida da terra, ele sustenta a vida da terra, ele mantém a vida da terra, mas ele não dá a vida novamente. Ao contrário, bem diferente do pão do céu, que concede a vida da graça, a vida eterna e que dá a vida novamente. Nós iremos encontrar aqui no versículo, já no finalzinho, no versículo 39. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite. O pão da vida ressuscita. O pão da terra não ressuscita. No máximo, mantém, sustenta, oferece a vida terrena. O pão do céu, ele nos concede uma vida de uma maior excelência, de uma maior dignidade, a vida de Deus, a vida por antonomasia, a vida que merece ser chamada de vida, e ele nos chama à vida novamente, aqueles que já morreram. Então, esta é a vontade do meu Pai, que eu os ressuscite no último dia, que toda pessoa que vê o Filho e que nele crê, tenha a vida eterna. Então, meus irmãos, por que é que Jesus vai fazendo esta contraposição entre o pão da vida que deve ser desejado e não tanto o pão material que eles estavam desejando? Porque o Senhor, ele quer nos conceder a vida eterna. É claro que Deus sabe do que precisamos, e ele nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas
nós precisamos ter em mente, focar todas as nossas energias e pedir a Deus que nos conceda a fé nesta realidade celeste, eterna, espiritual, de modo que nós supliquemos a Deus a cada dia: Senhor, que eu não perca a vida eterna, que eu não perca a vida do céu, porque não são poucas as vezes em que a nossa religião, ela é marcada demais pelo pão material, por aquilo que nos sustenta nesta vida. E por aquilo que nos sustenta nesta vida, compreendamos agora tudo aquilo que nos dá alguma satisfação, seja comida, bebida, afetos, saúde, prazeres, todas coisas lícitas. Não me refiro aqui a nada de ilícito, mas percebe, tudo passageiro. Então precisamos pedir a Deus a graça de vê-lo e ouvi-lo e crer. É, digamos, a lamentação de nosso Senhor. Ele diz aqui, eu porém vos disse, versículo 36, João, capítulo 6, versículo 36, eu porém vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Eles viram Jesus, eles viram o sinal de Jesus, mas eles não acreditaram em Jesus, nem acreditaram naquilo que Jesus disse. E a pergunta aqui, meus irmãos, é: e nós, que vemos e ouvimos nosso Senhor, nós cremos em nosso Senhor? Nós cremos na sua palavra? Nós temos pedido a Deus que nos conceda a graça de crer cada vez mais profundamente em tudo aquilo que Ele nos anuncia na sua palavra e naquilo que a sua igreja há mais de 2000 anos tem transmitido? Ou nós também vivemos buscando Jesus pelo pão material, pela saúde, pelos afetos, pelas graças aqui da terra, mas sem crer verdadeiramente em nosso Senhor? Aí você diz: padre, mas eu estou na igreja, eu vou à missa, eu comungo, mas se você tem comungado eficazmente, isto é, você tem recebido o sacramento do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor, mas você tem feito comunhão verdadeiramente com nosso Senhor? É diferente. Você pode receber o sacramento, mas não fazer comunhão. Por quê? Porque recebe inadvertidamente, de qualquer jeito, de um modo relapso. Você pode receber sem fé. Você pode receber sem aprofundar devidamente. E como é que eu recebo com fé? Como é que eu recebo devidamente? Como é que eu me aprofundo? Como é que eu assumo esta graça recebida, o próprio Cristo que se dá a mim como alimento? Quando eu, em estado de graça, o recebo e me ponho em oração. Quando eu suplico a nosso Senhor, que Ele que está agora me tocando interiormente, porque o pão material, quando eu recebo o pão material, o pão da terra, aquele pão que Jesus multiplicou, quando eu recebo o pão material se transforma em mim. Ele se transforma em energia, em açúcar, e se transforma em mim. Quando eu recebo o pão da vida, o pão espiritual, o pão do céu, eu sou chamado a me transformar nele. O pão material é humanizado. O pão espiritual, ele tem como finalidade me cristificar, me divinizar. Então eu preciso receber com fé. Eu preciso pedir a nosso Senhor que Ele
que Ele mesmo vá me conduzindo e me transformando e me concedendo cada vez mais uma intimidade maior com Ele, de modo que eu não viva mais a vida biológica que o pão material me concede. Eu como e aquele pão, ele mantém a minha vida biológica. Mas quando eu comungo, quando eu recebo o pão do céu, o pão da vida, o pão do alto, a Eucaristia, Jesus, eu devo viver agora não mais a vida biológica, mas a vida da graça, a Zoé, a vida de Deus. É por isso que São Paulo, que vivia numa profunda comunhão com Cristo, ele podia dizer: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Imagine, meus santos, que quando nós comungamos, pelo menos, se estivermos em estado de graça, pelo amor de Deus, que nunca recebamos a Eucaristia em estado de pecado, porque iremos receber a morte, a condenação, veneno. Quem comunga em pecado mortal, a Eucaristia se torna para ele veneno, morte, desgraça, condenação. Então nunca comungue em pecado mortal. Mas quando você, em estado de graça, você recebe Jesus na Eucaristia, pelo menos naquele momento você pode dizer: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então imagine, meus santos, que graça você poder, e aí quando você medita, quando você se aprofunda nesta realidade, esta realidade ela pode se estender espiritualmente durante todo o seu dia. E quando você se mantém em comunhão com a palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus, você se mantém nesta vida divina em você. Pois bem, mas voltemos aqui. Jesus, ele é o pão da vida. Jesus é o pão da vida porque ele traz ao homem a ressurreição. Ele traz a nós a ressurreição. Ele traz a nós a vida do ressuscitado. Quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, é porque nós, quando comungamos, nós recebemos a vida do ressuscitado. Aquela vida que a humanidade de Jesus recebeu quando ressuscitou. A vida divinizada. Então imagine aqui, meus irmãos, todas as vezes que nós comungamos, de alguma maneira se realiza em nós a ressurreição. E é claro, é óbvio que Jesus, ele porta a ressurreição, ele traz a ressurreição, ele nos doa a ressurreição, porque ele ressuscitou. Então ele é o pão da vida, porque ele é o ressuscitado. Nós podemos ver isso lá em João, no capítulo 10, Jesus vai dizer assim, no versículo 17 e 18: o Pai me ama, porque eu dou a minha vida e posso retomá-la. Versículo 18: ninguém tira de mim, ninguém a tira de mim, mas eu a dou por mim mesmo, e tenho o poder de a dar, como tenho o poder de a reassumir. Então ele tem o poder de dar a sua vida, aquela vida que ele doa e que ele recebe, ele tem poder de ofertá-la. Então quando nós, porque ele ressuscitou, ele pode nos dar a sua vida ressuscitada, a sua vida divina. Imagine, meus santos, que graça poder receber a vida do ressuscitado em cada comunhão e poder estendê-la o máximo enquanto nós nos mantivermos na graça, e esta vida ativa e fecunda enquanto nós nos mantivermos na presença de nosso Senhor, em íntima união com o seu Espírito, com o seu corpo, com a sua palavra. Então nós precisamos aprender a comungar bem, senão a nós
será dito aquilo que foi dito aos israelitas, ao povo que tinha visto o milagre, mas não tinha contemplado a verdade que aquele milagre transparecia. Eles viram a multiplicação dos pães, mas eles não contemplaram, isto é, eles não viram profundamente o significado daquele milagre, que para João é sempre um sinal. Todo milagre em São João é um sinal de que Jesus é o Messias, é um sinal de que Jesus é o Filho do Homem, é um sinal de que Jesus é verdadeiro, é um sinal de que Jesus é Deus. A pergunta é, como é que nós temos enxergado os mistérios da nossa fé? De uma maneira profunda ou de uma maneira superficial? Como é que nós temos ouvido a palavra de Deus? De uma maneira profunda, acolhendo-a e colocando-a em prática, ou de uma maneira superficial, em que ela entra por um ouvido e sai por outro? Como é que nós temos visto o santo sacrifício do altar? Nós temos visto com olhos espirituais, nós temos contemplado a verdade que ali se manifesta sacramentalmente, ou nós temos visto como todo pagão pode ver? Sim, porque se eu colocar aqui um pagão sem fé, ele vai ver as coisas exteriores, os gestos que o padre faz, o pão que ele levanta, o cálice que ele ergue, o pão que ele come e o vinho que ele bebe, e depois o pão que algumas pessoas que entram na fila recebem. Isso qualquer pessoa pode ver, mas só os cristãos podem contemplar a verdade que está ali escondida. Porque a multiplicação dos pães todos viram, mas ninguém acreditou, ninguém contemplou o sinal. A Santa Missa todos podem ver, mas só quem reza de fato, quem tem vida de oração, quem vive na presença de Deus, quem procura comungar devotamente, quem suplica o Espírito, quem pede a Deus que lhe abra a inteligência, pode contemplar as verdades escondidas nos gestos sacramentais. Que nós então, meus irmãos, peçamos a Deus que nos conceda esta visão espiritual. Que nós peçamos como o salmista, abrir meus olhos para que eu veja, abrir meus olhos para que eu contemple a tua verdade. Como diz o salmista, na tua luz contemplamos a luz, para que nós vejamos os mistérios de Deus. Peçamos a Deus esta graça para que nós contemplemos profundamente o mistério da fé e não de uma maneira rasteira, superficial, de modo que a nós nos seja dito isto que a multidão foi dirigida, o quê? Vós me vistes, mas não acreditais. Que São José, de quem estamos celebrando a missa votiva hoje, que a Virgem Maria, que os nossos anjos da graça, que os nossos anjos da guarda intercedam por nós, para que nós possamos contemplar profundamente os mistérios da nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.